Agora olhamos a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que decorre até ao dia 25 deste mês e que nos fala de um cuidado especial para com os refugiados e os que cruzam o Mediterrâneo. É por isso que está connosco André Costa Jorge, do Serviço Jesuíta de Apoio aos Refugiados. Muito obrigado por estar uma vez mais aqui neste espaço do programa Eclésia. Desta vez há este paralelismo com a viagem de Paulo. Ele naufraga, dada a altura, no Mediterrâneo, precisamente, e depois contam os relatos que foram bem acolhidos na ilha de Malta, onde aportaram. Este mar continua hoje a ser cenário para naufrágios, porém o bom acolhimento experimentado por Paulo não se repete na atualidade. Nem sempre há disponibilidade para acolher aqueles que naufragam hoje no Mediterrâneo. De facto, há algum paralelismo, e por boas e más razões. As boas razões é que, de facto, naufragar e ser acolhido é sempre positivo para aqueles que são acolhidos. Eu não quero ser injusto com as populações das ilhas gregas, por exemplo, ou de Malta, ou mesmo as populações italianas, por exemplo, que têm sofrido maior impacto com as São as que estão mais expostas nesta linha de frente. Por uma questão geográfica. A impressão que tenho é que o acolhimento por estas pessoas, pelas comunidades locais, tem sido excepcional. Só estas comunidades sabem e têm sabido diariamente o que é ter todos os dias pessoas a chegar, apesar dos números relativos ao ano de 2019 indicarem que o número de chegadas de refugiados à Europa baixou, mas o que é facto é que continua a haver chegadas de barcos com maior número de pessoas, melhores ou piores condições, e de facto são as comunidades locais que têm acolhido estas pessoas. O problema não é tanto nas comunidades locais que existe alguma resistência ao acolhimento. O problema do acolhimento de refugiados, eu creio que o Papa Francisco fala sobre esta matéria, não na perspectiva de quem acolhe no imediato, mas na perspectiva da resposta europeia no sentido mais amplo. Haver uma política que enquadre estas pessoas e que lhes dê dignidade, ao fim e ao cabo, no quadro da sociedade europeia. Exatamente. A resposta, por uma resposta a esta dimensão, aquilo que o Papa Francisco tem chamado a atenção, e dando ele próprio este exemplo como porta-voz das dificuldades e da complexidade da questão do acolhimento de refugiados, é de que a Europa deve estar unida na resposta. Os cristãos, em primeiro lugar, também, como os cristãos europeus, na resposta ao acolhimento como parte da missão, como parte de ser cristão. Quer dizer, nós não podemos, já o Cardeal Patriarca de Lisboa o referiu também, não podemos, ao mesmo tempo, anunciar o reino e anunciar uma igreja aberta se não formos capazes também de acolhermos. A igreja está toda convidada. É isso que o Papa tem, esse apelo que o Papa tem lançado, toda convidada para abrir as portas e acolher aqueles que batem à porta, tal como São Paulo foi acolhido, como também Jesus Cristo foi acolhido na sua fuga para o Egito, como foi e como precisou essa dimensão daqueles que precisam e muitas vezes não têm as condições para isso. A Igreja é chamada a ser e a fazer essa resposta. E este desafio pode ser também um fator de aproximação entre as diferentes confissões cristãs, nesta semana de oração pela unidade dos cristãos, encontrarem aqui também uma causa de trabalho comum? Eu creio que sim, eu creio que a unidade dos cristãos também se faz através das obras e da ação concreta no terreno. Nós, quer no Serviço de Aos Refugiados na Europa, quer também na plataforma de apoio aos refugiados, que coordenamos, vamos sentindo que existe essa comunhão, não só dentro das várias instituições religiosas católicas que colaboram no acolhimento de refugiados, mas também de todas as organizações religiosas e não religiosas que sentem o mesmo espírito e que sentem a mesma disponibilidade para esta missão. Eu creio que isto está a ser realizado e creio que nesta Semana da Unidade dos Cristãos esta visão de que se é possível trabalhar em conjunto nesta causa, que é uma causa, em primeiro lugar, humana,
em primeiro lugar, uma causa de resposta ao sofrimento humano e eu creio que aqui não encontramos divisões. Há um caso, por exemplo, o JRS na Grécia é minoritário em termos de sociedade católica, não é? Exato. E ali funciona também. O JRS na Grécia é um caso, mas noutros contextos também dentro da Europa, onde a maioria da sociedade não é católica, em alguns países do norte da Europa, e no caso da Grécia, onde a maioria da sociedade é ortodoxa. No entanto, trabalha quer com colaboradores gregos, quer com a própria Igreja, outras dimensões da Igreja Católica na Grécia. E isso tem sido um trabalho que tem resultado ao longo dos últimos anos como bastante positivo. Recentemente lançaram um chamado livro branco, não é? Sobre os direitos dos imigrantes e refugiados. O que é que pretenderam com esta iniciativa? Muito bem, o livro branco resulta de um trabalho feito nos últimos anos, quer com a população imigrante que acompanhamos nos vários serviços e projetos que estamos a desenvolver, quer no acompanhamento a refugiados, concretamente também nos espaços onde estamos, no Centro de Acolhimento para Refugiados com a Câmara de Lisboa ou na coordenação da Plataforma de Apoio aos Refugiados, na articulação com as várias instituições. Este livro branco pretende ser uma radiografia dos problemas que os migrantes e os refugiados encontram quando chegam ao nosso país, quais são os seus obstáculos e tudo aquilo que torna difícil o processo de integração. E pretende também ser um documento de trabalho com propostas para que aqueles que têm responsabilidades nesta matéria, concretamente os decisores políticos, o Ministério da Administração Interna, a Secretaria de Estado para as Migrações, recentemente criada para estas matérias, e também os outros organismos públicos que têm responsabilidades para com estas pessoas, mas também com todos os cidadãos em Portugal, possam dar resposta de forma positiva e que se consigam resolver os problemas. Nós identificámos um conjunto de áreas críticas, que vão desde o funcionamento, por exemplo, de um organismo central para a vida dos migrantes, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Identificámos também outros problemas da vida dos imigrantes e dos refugiados no acesso à justiça, no acesso à educação, no acesso à aprendizagem da língua, no acesso à saúde, e percebemos que, e temos vindo a perceber que existe um conjunto de obstáculos que identificámos e que podem ser e devem ser resolvidos, e fazemos propostas e enviámos este documento para os decisores políticos para que estas propostas que fazemos possam também ser úteis para aqueles que têm a responsabilidade de encontrar soluções. Muito bem, esperemos que este livro branco seja uma ferramenta para agilizar. O livro branco está disponível também no nosso website. Qualquer cidadão, qualquer pessoa que esteja interessada nestas matérias e que queira saber um pouco mais sobre a realidade dos migrantes em Portugal, porque não basta acolher as pessoas, é preciso também trabalhar a sua dimensão de integração. E Portugal, sendo um dos países que melhor tem feito em matéria de acolhimento, nós percebemos que há muitas matérias, há muitas dimensões que obstaculizam a real integração das pessoas e, portanto, aquilo que queremos é que as pessoas não fiquem paradas, a sua vida não fique bloqueada por constrangimentos administrativos, processuais e que acabam por prejudicar o esforço do todo nacional que consiste no acolhimento, na sua primeira etapa, mas também na integração destas pessoas como qualquer cidadão. Muito bem, uma situação que continuaremos também a acompanhar na Agência Eclésia. Muito obrigado pela sua presença aqui entre nós.